surge um novo quadro. Isso aqui é mágica, magia, fazer o quê? Acontece isso. Mudamos um pouquinho. Galera, então a gente aprendeu ligações iônicas, covalentes e aprendeu ligações metálicas. Depois disso, nós entendemos um pouco sobre a geometria molecular. Depois da geometria, entendemos um pouco sobre a polaridade. Agora, meu filho, você vai olhar para um determinado lugar agora aqui na química que vai falar com que, como essas moléculas, depois de criadas, eu entendo como os átomos se atraem, se ligam. Mas como é que uma molécula se atrai a outra? Existem ligações entre as moléculas ou interações entre as moléculas? Sim, existem. Para que eu tenha um copo de água e a água esteja no estado líquido, deve existir um determinado grau de atração, diferente, por exemplo, de quando eu tenho uma molécula, um conjunto de moléculas, por exemplo, no açúcar, que está no estado sólido. Que deve ser um conjunto de interações diferentes, por exemplo, das coisas que estão no estado gasoso, por exemplo, os gases, O2, N2, CO2. Então, galera, é importante vocês perceberem que as interações intermoleculares, as interações entre as moléculas, são interações que vão surgir para a gente para tentar justificar uma molécula atrair outra molécula. E mais ainda, para justificar, por exemplo, os estados físicos da matéria. Como é que eu sei por que alguma coisa é sólida e outra coisa é líquida, se elas são parecidas? Né? Tudo diretamente vinculado ao ponto de fusão, ao ponto de ebulição, que está vinculado diretamente às interações intermoleculares. Então, babies, presta muita atenção aqui em mim. Eu vou explicar para vocês um conjunto de 3 interações intermoleculares. Vou já começar te explicando uma coisa. Todas as interações intermoleculares, que eu vou explicar agora, são sempre mais fracas do que as ligações que ocorrem dentro da molécula, iônica, covalente e metálica. Tá? As ligações intramoleculares são mais fortes do que as ligações intermoleculares. Faz todo sentido isso. Iônica é a mais forte, depois vem a metálica, depois vem a covalente. Ih, caiu. Foi? E agora? Vou entrar no universo das interações, que todas são sempre mais fracas do que as ligações intramoleculares. Foi? Então preste atenção aqui. Existem, basicamente, 3 tipos de interações entre moléculas. As de polo-induzido, dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio. Babies, preste atenção aqui em mim. Como é que eu falo que uma molécula faz uma ou faz outra interação? Depende justamente da polaridade dessas moléculas. Nada é de você se você não souber a polaridade aqui. Então, gente, presta muita atenção no que eu vou te dizer. O que é dipolo induzido? Dipolo induzido tem alguns outros nomes. Pode ser chamada de força de London e pode ser chamada de força de Van der Waals. Tá? Dipolo induzido, ou força de London, ou força de Van der Waals. Qualquer um dos 3 nomes fala da mesma coisa. Tá ok? Pra gente. Tá? Falando a mesma coisa. Como é que acontece esse tipo de interação, do tipo de polo induzido? Para que ocorra de polo induzido, eu preciso olhar para a molécula e identificá-la como sendo uma molécula apolar. Não pode ter polo nela. Beleza? Então a soma dos vetores tem que dar 0. Só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente falou antes. Beleza? Então a de polo induzido vai dar 0 a soma dos vetores. Só alegria. De todas as interações que vão surgir para a gente, essa daqui é a interação que tem a intensidade mais fraca de todas. Então, é uma interação fraca. Ou seja, existe uma forte tendência das substâncias, por exemplo, que são gasosas, terem esse tipo de interação, já que pouca energia já é o suficiente para romper as interações que ocorrem entre as moléculas. Portanto, essas moléculas devem ser apolares. Eu me questionava, tá, refletindo aqui um pouquinho com você, eu me questionava muito sobre esse tipo de interação. Como é que 2 coisas que não têm polos se atraem? Olha só que coisa louca. Eu entendo alguma coisa positiva atrair uma coisa negativa e vice-versa. Agora, coisas que não têm polos, como é que elas se atraem? Olha que coisa de doido. Aí, você precisa pensar um pouquinho sobre esse nome, de polo induzido. Por isso que eu escolhi ele como sendo o nome que foi aqui em cima. Não botei London, não botei Van der Waals. Fala a mesma coisa, mas esse nome é o melhor de todos. É o mais bonitinho. Repara, vamos pegar o exemplo, por exemplo, do H2. H2, molécula diatômica, né? 2 átomos só, linear, 2 elementos iguais, ligação apolar, molécula apolar. Como é que acontece a interação entre elas? Vamos supor que eu coloque esses 2 hidrogênios num local bastante distante. Como a ligação
situação é apolar, e a molécula também é apolar, a densidade dos elétrons que existem aqui estão distribuídas de forma homogênea entre esses átomos de hidrogênio. Olha só que alegria. Eu estou aqui com os elétrons dos hidrogênios distribuídos de forma homogênea, não tem polo. Aí, essa molequinha vem caminhando para cá, chega para cá, e aí o que acontece? Quando as moléculas se aproximam, o que vai acontecer? Quando essa molécula de hidrogênio se aproximar a essa molécula de hidrogênio, esses elétrons das duas moléculas são negativos e sofrem uma certa deformação quando eles se aproximam, ou seja, um repele o outro. Ou seja, nesse caso, eu fico com mais elétrons na esquerda do que na direita, e nesse caso eu fico com mais elétrons na direita do que na esquerda. Claro, o que aconteceu aqui? A molécula que não tinha polo teve o seu polo induzido e dipolo induzido. Dipolo que foi induzido, uma molécula induziu a outra. Então, por exemplo, quando eu pegar duas moléculas que sofreram o mesmo tipo de deformação, claro que agora colocando os lados opostos próximos, o que ia acontecer? O negativo dessa vai atrair o positivo da outra. Então surge aqui uma interação entre as moléculas. Isso, uma interação entre os polos que foram induzidos.